Não? Ó, não. Beleza. Pessoal, então vamos lá. Vamos começar aqui. Ontem a gente terminou a aula falando um pouquinho do patrimônio das autarquias, né? Que o patrimônio também trata-se de bens públicos. Então, não é propriamente o bem da autarquia, porque é bem público, né? Agora, a administração desse patrimônio vai ser toda dessa autarquia. Só retomando aqui, né? Para a gente seguir. Então, bens da autarquia são bens públicos. Os primeiros bens que surgem com essa autarquia são os bens que aquela pessoa jurídica que criou, por exemplo, no estado de Minas Gerais, que criou uma autarquia, ela transfere os bens públicos que estão ali sob a administração do estado e esses bens públicos passam a ser administrados pela autarquia. Beleza, pessoal? Até aí eu acho que ficou ok. Qualquer dúvida aí, vocês vão me perguntando, tá? E aí, pessoal, é o seguinte, quais são as atividades desenvolvidas pelas autarquias? Esse é um ponto bem interessante, até para ficar fácil de quando a gente estiver falando dos outros tipos de entidade da administração pública indireta, isso é uma coisa que faz a gente perceber as autarquias. As autarquias, elas não são responsáveis, por exemplo, por entrar no mercado econômico, gerar lucros, né? Ou então disputar mercado. As autarquias, elas desenvolvem atividades típicas de Estado. Então, o Estado, o que ele faz? Ele, em vez dele pegar aquele tanto de coisa para administrar, ele pode passar para uma autarquia funções típicas que seria dele mesmo. Por exemplo, a educação, né? A gente sabe que o Estado ele é responsável pela educação. O Estado Federal, né, a União Federal, ela vira e fala o seguinte: então vamos criar uma autarquia que se chama UFMG, por exemplo, né? Porque essa autarquia vai ser responsável por um pedacinho ali da educação de uma forma muito mais próxima, especializada, né, administrada financeiramente e administrativamente, né, por um núcleo diferente daquele ministério e vai ter uma autonomia própria. Então, o que acontece? São atividades que deveriam ser desenvolvidas pelo Estado. E aí vão ser atribuídas às autarquias essa prestação de serviços públicos. Tudo bem? Então, por exemplo, quando eu paro para pensar nas autarquias, eu não consigo vê-las como empresas, né, que visam lucros. Eu não consigo vê-las mercadologicamente envolvidas. Isso é uma coisa diferente, porque quando a gente for falar de empresas públicas, de cara a gente percebe essa diferença para identificar uma empresa pública de uma autarquia, né? Então, entendam isso, né? A criação da autarquia, ela tem por objetivo o quê? Prestar serviços públicos, realizar atividades de interesse do povo, de interesse social, né? Beleza? Eu já tinha comentado sobre isso antes, mas é porque como apareceu aqui no slide agora, então só estou enfatizando, né? E às vezes essas autarquias elas vão prestar algum tipo de serviço público que exige uma especialização maior, que é exemplo, né? Por exemplo, aqui os conselhos, né? Os vários conselhos de atividade, né? Como é que fala? Conselhos fiscalizadores, né? Das atividades exercidas profissionais, tipo Conselho Regional de Medicina, Conselho de Engenharia, ok? Os conselhos fiscalizadores, eles também têm natureza de autarquias, ok? Então, é uma atividade de fiscalização que deveria ser feita pelo Estado, mas por exigir, talvez, um certo detalhe, né? O Estado, economicamente, ele fala assim, olha, eu vou abrir uma autarquia, vou passar essa função para a autarquia do que essa função ficar comigo.
fica, às vezes, mais viável, ok? Mentalidade, Tatiana. Pode Desculpa, a falar. mentalidade, então, seria a questão da especialização e a possibilidade de uma atenção maior a esse nível de fiscalização. Eu não sou obrigado a criar autarquias. O governo ele poderia não criá-las, poderia abraçar o mundo aqui e falar, ó, eu que administro essa coisa toda. Mas não, eu crio as autarquias para justamente poder oferecer um serviço que seria oferecido pelo Estado de uma forma mais eficaz, uma forma mais eficiente, mais próxima. Entende? Então, isso eu tenho que perceber na hora que eu edito a lei da criação da autarquia, eu falo qual é a função da autarquia. Por exemplo, no INSS, né? Eu tenho uma especialidade muito específica, né? Vocês concordam? O INSS, eles vão tratar de toda a questão da Seguridade Social, da Previdência Social. Por que que isso teria que ser administrado pela União se existe o INSS? Então, não é se existe, né? Na verdade, eu criei o INSS justamente para não ter que abraçar também essa parte. Então, eu ofereço um serviço muito mais especializado no âmbito de previdência social por meio de autarquia, né? Pela autarquia, ok? Mas são atividades que deveriam ser oferecidas pelo Estado. Mas a administração ela pode ficar muito mais ágil, o pessoal muito mais especializado, a organização muito melhor. Basicamente é isso. São atividades que exigem aqui do Estado uma especialização, que seja na forma de organizar, que seja na forma de lidar com o público, tudo bem? Então, as atividades que essas autarquias vão desenvolver vão ser atividades típicas do Estado, né? Que seriam responsabilidade aqui do Estado. Eu falei aqui dos conselhos, gente, de profissionais, que também são autarquias, ok? Agora, o interessante é que a OAB, ela não se enquadra como esses conselhos. Olha que coisa mais louca. O STF, ele já entendeu que a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, a gente entende que é um conselho de fiscalização aqui dos advogados, né? Mas é como se o STF tivesse entendido que a OAB ela é uma identidade sui generis. Ela não está enquadrada em nenhum desses gêneros, tá? Eles caracterizaram isso em jurisprudência como serviço público independente, que não integra a administração pública. Então, por não integrar a administração pública, a OAB não integra a administração pública, então não poderia ser uma autarquia, porque a autarquia não integra a administração pública indireta. Uhum. Então, a OAB, se ela não integra a administração pública indireta, ela não pode ser autarquia. E aí a gente não tem no nosso ordenamento jurídico nenhuma expressão, basicamente, assim, propriamente dita, para classificar a OAB. Olha que interessante, né? Agora, isso é muito questionável, né? Por que que todos os outros conselhos são autarquias e por que que a OAB ela não se sujeita a esse regime de autarquia, né? E aí tem que ler, tem que estudar sobre isso, mas é por não existir uma relação. Todas as autarquias, elas exigem uma relação de dependência com a administração pública. Falei isso ontem. Não de subordinação, mas de dependência, né? É uma relação, é uma correlação da entidade, da administração pública indireta, com aquele ente que criou essa autarquia. No caso da OAB, a OAB não está vinculada a nenhum órgão. Ela não depende de nenhum órgão público, ela não tem que dar satisfação para nenhum órgão público. A OAB, o interesse de fiscalizar a profissão de advogado é dela, não é nem propriamente do Estado. Então, as finalidades da OAB, ela não poderia ser enquadrada aqui como uma autarquia. Mas isso é mais uma curiosidade, né? Porque, enfim, como a gente aqui da área do direito, né, o nosso conselho é a OAB, então eu acho que vale a pena a gente fazer essa ressalva
né? Por exemplo, quem trabalha na OAB não é concursado, né? Não tem que fazer concurso público. Pelo contrário, quem trabalha na OAB é o regime seletista, normalmente, né? Então, a OAB não está voltada para as finalidades aqui sociais, ela não está desenvolvendo atividades típicas e próprias do Estado. Tá bom? Então, isso traz alguma perda? Isso traz alguma perda? Júlio, o que a gente poderia falar é o seguinte: quem fiscaliza a OAB? Uhum. Quem controla a OAB? Não é nem quem fiscaliza a palavra certa. Quem controla a OAB? Então, assim, realmente, porque as outras autarquias, elas são controladas. Se elas não oferecerem o trabalho que elas se pretendem, elas podem ser questionadas pelo poder público e, da mesma forma que elas foram criadas, elas podem ser extintas. A OAB, não. Né? A OAB, ela não pode ser extinta por nenhum ato e ela também não vai ser controlada. Não tem como controlar a OAB. A OAB, ela tem um poder aí meio que supremo aí. Ela tá... o fato dela oferecer uma característica, né, que vai além aqui das características de autarquia ou das entidades da administração indireta, tira ela da administração indireta e coloca ela em outro patamar. Que patamar é esse? Não sei, porque a legislação não fala. Então, é sem gênero mesmo, tá? A gente fala muito isso, é sui generis, né? Ok? Alguém tem alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa sobre isso? Mas é mais curiosidade, tá, pessoal? Não é nada que vocês precisam saber, assim, né? Todo o curso, não. Isso aí é porque vale a pena, né? Por ser da nossa área, combinado? Mas as atividades, então, como está aí no slide, são as atividades típicas da administração pública que o Estado achou por bem transferir aquelas responsabilidades para essa autarquia criada por lei. E o interessante é que é um serviço que deveria ser dado pelo Estado, mas agora ela se torna obrigação daquela autarquia. E se essa autarquia não oferecer aquele serviço da maneira adequada, ela vai responder, não é mais o Estado. Então, se o INSS nega um benefício, é ele que responde na justiça, não é mais a União Federal. Ok? E por aí vai. Então, assim, a gente tem que perceber que a atividade desenvolvida ela é típica do Estado, mas agora a autarquia ela abraça aquela atividade, ó, e joga no peito. Ela que vai ser agora responsável por lidar com todas as questões relacionadas a aquele objetivo que ela foi criada, tá bom? Vamos lá. Tô falando meio... Tem dia que eu fico mais sem ar, engraçado, né? Enfim. Atos e contratos, gente. Os atos praticados pela administração pública, em regra, são atos administrativos, ok? Ou seja, os atos administrativos que são oferecidos lá pela administração pública direta, né? O ato do ministro, né? O ato do presidente, qualquer ato que está ali, né? De pessoas envolvidas na administração pública, as autarquias também vão praticar atos administrativos, que vão ter as mesmas peculiaridades dos atos que foram dados ou que forem dados na administração pública direta. E aí a gente fala, eu não vou entrar nisso agora com vocês, não, porque nós estamos falando das entidades. Existe um momento aqui do direito administrativo que a gente vai falar sobre as características dos atos administrativos. Mas eu só coloquei aqui para vocês saberem, para quando vocês ouvirem e saberem, tá? Então, atenção, a matéria não é atos administrativos, mas coloquei aqui de curiosidade até para a gente já ir falando sobre isso. O ato praticado pela autarquia, ele tem que ser legítimo, ou seja, tem que ser dado por uma autoridade competente,
tem que ter um fim, tem que obedecer à forma a que se propõe, ok? Eu tenho a presunção de legitimidade, quer dizer, a pessoa que dá aquele ato, que decide, que assina um papel, que vai dar uma decisão, ela vai ser, assim, eu tenho uma presunção de legitimidade, que aquela pessoa que fez, né, por exemplo, o chefe do executivo do INSS, que negou o benefício, ele é legítimo para fazer esse tipo de determinação, negar o benefício da pessoa, ok? Autoexecutoriedade, o que é autoexecutoriedade? Que ele é executável per si, né? Eu não preciso ir na justiça para ordenar que a administração pública indireta, que é aquela autarquia, né? No caso, que a autarquia, ó, que a autarquia, como é que fala, gente? Perdi aqui. Que a autarquia faça aquele ato. Não, é responsabilidade daquela autarquia. Imperatividade é igual uma norma, né? O ato administrativo, tanto da administração pública direta quanto das entidades indiretas, elas vão ser o quê? Elas vão ser imperativas, é igual norma, elas existem ali para ser cumpridas. Eu não preciso obrigar ninguém a cumprir. Elas vão ser cumpridas, em tese, né? A não ser que tenha alguma questão que eu precise entrar aqui no judiciário, mas em tese elas são forradas por um poder imperativo da lei, igual é o poder imperativo da lei, né? Elas são forradas por uma imperatividade. Mas nós vamos falar sobre isso num próximo capítulo. A gente vai falar sobre o que são atos, quais são suas características e por aí vai. Mas o que eu quero dizer com isso tudo aqui é que os atos praticados pela autarquia têm as mesmas peculiaridades dos atos da administração pública direta. Entenderam? Porque a autarquia, ela é uma entidade da administração pública indireta. Tudo é administração pública. Combinado? Então, sendo administração pública, são atos administrativos. Da mesma forma, pessoal, com os contratos, né? Contratos administrativos feitos pelas autarquias vão também ter as mesmas regras dos contratos da administração pública direta. Como que a administração pública direta contrata? Por meio de quê? Normalmente, licitação. Então, se a administração pública direta contrata por meio de licitação, a administração pública indireta também vai ter que observar as regras estabelecidas de licitação, tá bom? E aí o artigo 37, que eu sempre falo, o famoso artigo 37, vai falar sobre isso. Eu vou até abrir aqui. O artigo 37, 21. Aqui, ó. Ressalvados casos especificados na legislação, as obras, os serviços, compras, alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure a igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Então, mais um incisozinho aí para vocês grifarem no código de vocês. Vocês vão percebendo que, à medida que o curso vai avançando, que a gente vai passando os meses, vocês vão grifar quase que todos os incisos aí do artigo 37, porque a nossa Bíblia está aqui no artigo 37 da Constituição Federal. Então, é legal, isso é uma dica que eu sempre dou, eu sempre falo, é legal que vocês vão grifando os incisos que a gente já falou, os parágrafos e tudo, por quê? Porque vocês vão percebendo o conteúdo do artigo 37, porque o artigo 37 é tão grande que ele fala de várias coisas.
né? Ele tem ele fala da administração pública em vários aspectos. Então, vão grifando aí, não fica lendo só, só na Constituição online, né? Porque acaba que vocês se perdem nisso. Mesmo se for em PDF, grifa nos PDFs os incisos que vocês já estudaram, tá? Isso aí é muito importante, tá bom? Beleza. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: a administração pública, para contratar qualquer empresa, vai contratar a empresa uma empresa particular de capina, para capinar meio fio. Eu sempre lembro desse exemplo, que é um dos clientes nossos de escritório, é uma empresa que faz isso. Eles oferecem, né? Eles participam de processos de licitação para capinar ruas de cidade. E é uma área super legal, assim, super pouco concorrida, né? É assim, uma coisa que ninguém pensa, né? O que eu vou fazer? Eu vou ter uma empresa de capina, que aí eu vou conseguir contratos públicos. É muito louco, né? A pessoa, assim, são áreas que estão muito longe, assim, da nossa vivência, da nossa realidade, mas tem necessidade, são coisas extremamente necessárias, né? Limpeza de esgoto, de cidades, né? Limpeza de toda essa parte ambiental, né? Estrutural, ambiental, coleta de lixo. É bem legal. Tá bom? Então, o que eu quero falar, gente, com esse slide todo aqui? Que atos praticados pelas autarquias vão ter, em regra, as mesmas características dos atos praticados pela administração pública direta. Eu sinto, às vezes, com algumas perguntas que vocês me mandam aqui no meu WhatsApp, que alguns alunos ou comeram mosca, ou estão voando mesmo, e eu só vou comentar para a gente não perder. A diferença, gente, da administração pública direta e administração pública indireta, né? Se a gente tem a administração pública direta, que a gente tem os órgãos aqui da administração pública, a indireta, elas não são mais exercidas pelos órgãos. É justamente o que a gente está estudando aqui agora. A administração pública indireta. E a primeira forma de entidade que a gente está estudando são as autarquias, a primeira. Nós vamos estudar ainda mais algumas. Combinado? Então, se você está com dúvida, toda hora que eu falar administração pública direta, não sei o que, da administração pública indireta, voltem aí na aula que a gente separa um do outro. Quais são as características da administração pública direta e quais são as características da administração pública indireta. Beleza? Então, atos praticados pelas autarquias, que são entidades da administração pública indireta, vão ter as mesmas peculiaridades daqueles atos praticados pela administração pública direta. Se também a administração pública direta precisa contratar por meio de licitação, para garantir todos aqueles princípios que nós estudamos aqui no início do semestre, não é? A gente também vai obrigar que as autarquias ou que as entidades da administração pública indireta também se submetam. Por exemplo, a contratação via licitação, processos licitatórios, tá? Que também não é assunto agora, nós vamos ter uma aula específica sobre licitação, ok? Então, assim, são assuntos que geram dúvidas. Professora, mas vamos falar sobre licitação, vamos falar da lei? Vamos, mas no momento certo, porque agora a gente está falando de autarquia, tá bom? Ok? Posso passar? Sim. Qualquer dúvida, vocês me perguntem. Pelo amor de Deus. Beleza. Agora, é bem objetivo, assim, esse finalmente, assim, vocês não vão ter muita dúvida, não. Mas olha só, o artigo 165, no parágrafo 5º, inciso 1º da Constituição Federal, o que eles vão falar? Que o orçamento fiscal, olha só, o orçamento fiscal referente aos poderes da União
Seus fundos, tá sem o aqui, seus fundos, órgãos e entidades da administração pública e direta e indireta, ou seja, o orçamento referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração pública direta e indireta, inclusive as fundações instituídas e mantidas pelo poder público, né? A gente está falando o quê? Da lei orçamentária anual. O artigo 165 vai falar exatamente que vai integrar a lei orçamentária anual às entidades da administração pública indireta. Portanto, pessoal, o orçamento das autarquias também vai ser idêntico ao orçamento dos órgãos da administração pública direta, ok? Tanto as receitas quanto despesas das autarquias vão integrar esse orçamento fiscal, que faz parte da lei orçamentária anual. Então, o que a autarquia X e Y gastou e vai gastar, o que vai entrar e o que não vai, isso também é previsto por lei, tá bom? Elas não agem assim, discricionariamente só porque elas têm um CNPJ diferente do Estado. Elas também vão obedecer várias regras e o orçamento também é previsto como parte da lei orçamentária anual. Ok? Não costuma ter muita dúvida nessas questões, até vocês estudarem, porque é muito objetivo, né? Eu só estou mostrando para vocês aonde que está. Então, artigo 165, lá da Constituição Federal. Beleza? Regime de pessoal. Vou até tomar uma água aqui para falar sobre isso. O que acontece? Gente, antes de eu falar exatamente como que está hoje, eu quero que vocês entendam que a questão do pessoal sempre foi uma questão polêmica, né? E ontem a gente estava falando da PEC 32, né? De 2020. Ela vai movimentar também essa parte de regime de pessoal. No caso, ela tiraria, né, a estabilidade dos concursos, das pessoas que virassem estatutários a partir de agora, viu, gente? Não é que quem já é estatutário, quando tem mudanças de legislação, as coisas não afetam, não, tá? É a partir de então, mas tiraria a estabilidade e os benefícios, assim, de progressão automática de carreira, um monte de coisas. Só que a questão dessa PEC, que a gente estava até falando, acho que foi o Luciano que comentou, né, que ela é muito polêmica e que não está sendo muito bem vista, claro que não, né? Por quê? Porque ela não mexe nas grandes estruturas. A PEC, ela mexe nas estruturas dos mais fracos. Juízes, militares, Ministério Público, congressistas, tudo isso fica de fora, né? Só o servidor público ali, como é que fala? Um servidor público mais do povão, vamos dizer assim, neles é que mexeriam, tá? Então, assim, acabaria essas regalias aí do concurso público para alguns, e, na verdade, para as pessoas das classes mais normais dentro da administração pública. Então, isso que é foda, porque aí eu mexo, foi igual a reforma da Previdência. É necessária a reforma da Previdência? Para caramba. É necessária a reforma administrativa? Para caramba. Mas eu preciso mexer, não é só nas categorias de base, né? O que eu preciso mexer, na verdade, são nas altas categorias, nos altos serviços, que são os que mais têm benefícios. Então, licença-prêmio,
férias superiores a 30 dias por ano. Você não vê isso normalmente nas categorias... Não, férias prêmio sim, mas, por exemplo, férias superior a 30 dias. Quem vai ter férias superiores a 30 dias, normalmente são, por exemplo, magistrados, né? Então, várias desses fins, dessas promoções automáticas que a PEC prevê, ela não chega nos servidores que têm mais benefícios mesmo, que recebem mais. Então, assim, é complicado. Vai ser no professor, vai ser no prestador de serviço ali do SUS, né? Então, não é que não vai ter o serviço público, mas perderia a estabilidade dessas categorias que não tenha maior remuneração, né? Que seriam magistrados, parlamentares, militares e MP. Eles ficam de fora. E aí não é complicado isso, assim, porque eu proponho uma reforma administrativa, mas eu não coloco todo mundo no mesmo balaio. Igual foi com a reforma da Previdência, né? Eu faço uma reforma da Previdência, mas aí eu não mexo nas classes que são super favorecidas, né? Alguém quer comentar alguma coisa sobre este assunto polêmico? Fica parecendo que isso é uma prática corriqueira, né? O quê? Essa questão de você, dentro das reformas, você escolher quem vai passar por elas e quem não vai. E o que eu falei ontem foi isso, porque olha só, a gente só fica colocando band-aid. A gente não faz a reforma tributária, não faz uma reforma administrativa, uma reforma previdenciária muito pouco satisfatória, que, na verdade, a reforma reduz assim, valores michurucos, entendam o que eu quero dizer? Né? São valores que não vão afetar em larga escala o orçamento. Afeta, mas afeta muito mais o lado de cá da população do que propriamente o orçamento. Porque o que vai acontecer é aquelas classes em que a Previdência fica estrangulada, que são classes que recebem 30, 40 mil reais de aposentadoria, né? Essas classes não vão ser mexidas, os próprios parlamentares, né? Então, assim, parlamentar não entrou, militar não entrou, né? Militar tem trintenário, entendem? Então, assim, se eu não consigo mexer nessas classes que são as mais fortes, é muito difícil que qualquer reforma que venha a ser feita seja eficaz. Então, a reforma administrativa que a gente estava falando ontem, né, que deveria ser posta, recebida que já foi aprovada, né, na comissão especial, que deveria ser posta para plenário, não foi, muito nesse sentido, porque é uma PEC totalmente antipopular. Então, assim, vai, deputado, você vota nela para você ver o que vai acontecer. A gente não vai te eleger no próximo ano. E o deputado fala, cara, eu estou aqui, eu tenho todo o projeto de reeleição, eu vou mexer mesmo com a minha população. É complicado, né, gente? Muito complicado. Muito complicado. Mas, assim, é extremamente necessário, porque a gente vê que a administração pública, ela tem regalias que já deram, né, gente? Tipo assim, juiz tem 60 dias de férias por ano, né? Não estou criticando, não. Estou só falando que, assim, né, não é muito compatível, além das férias, além do período de recesso forense. Além, tá? Então, assim, as várias funções, não estou falando do servidor público piso, assim, estou falando dos grandes, né? Aí você pode falar, mas na verdade a proposta de ter vários benefícios é para essas pessoas poderem exercer suas funções, né? E tudo. Sim, com certeza. Mas assim, é muito desigual, né? Aí parece que nessa reforma vai ter 5 classes de servidor público, assim, contratado por tempo determinado, contratado por tempo indeterminado, cargos típicos de Estado,
cargos de liderança, um negócio assim. Então, assim, aí vão ser classificados de formas diferentes, sabe? Não vai ser tudo funcionário público. Mas beleza, só estou comentando porque a gente comentou isso aqui, ó. Ah, lembrei por que eu estou comentando isso. Não existe, né? E várias outras questões, o privilégio, né? A questão das classes sociais, o privilégio é sempre em relação às mesmas classes, né, Diogo? Então, é muito complexo. E por que eu estou comentando isso? Porque já tentou-se fazer várias reformas administrativas desde a Constituição de 88 para cá. A mais evidente que a gente tem foi a reforma, a emenda constitucional número 20 de 98. Ela é muito falada, a emenda constitucional de 19 e 20 de 98, porque elas trazem muitas mudanças. Para você ter ideia, da Constituição, a gente teve uma exigência do regime jurídico único, ou seja, todo mundo deveria ser estatutário, né? Todo mundo que presta serviço para a administração pública deveria ser estatutário. Aí, essa emenda 19 de 98 falou que não, que na verdade como é que é? O contrário, desculpa. A de 88 falava que podia ser contratada estatutária. Aí a de 98 fala o seguinte: não, tem que ter um regime jurídico único, né? Só pode ser estatutário. Aí em 2020 a gente teve uma outra modificação legal falando que poderia ser contratado. Então, sempre é uma questão. E agora, de novo, né? Essa mudança, assim, que a gente tá por vir ainda. Mas vamos lá. No artigo 37 vai falar o quê? A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Já no inciso 17, a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, ou seja, todas as entidades aqui da administração pública indireta e sociedades controladas, direta ou indiretamente pelo poder público. Então, eu só coloquei esses dois aí para vocês perceberem o quê? Que tanto quanto para entrar no Estado da administração pública direta, a gente tem que ser concursado, tem que fazer prova para ser concursado, na administração pública indireta também. Então, se eu quero trabalhar em alguma autarquia, por exemplo, no Banco Central, no BNDES, eu preciso prestar concurso público na ANAC, né? na Agência de Aviação Civil, qualquer uma eu preciso prestar concurso público, que é o que está falando aqui no inciso 2º do artigo 37, tá? E no mesmo artigo 37, lá no inciso 17, eu estou só falando que aquelas regrinhas de proibição de acumulação de funções públicas também valem para as autarquias, tá? Então, da mesma forma que eu não posso ter duas funções públicas na administração pública direta, eu também não posso acumular funções públicas com a administração pública indireta, tá? Aqui, vou comentar sobre essa lei, Diogo. Aqui, pessoal, a Constituição vai trazer para a gente alguns cargos que são cumuláveis, tá? Por exemplo, cargo de professor, médico, alguns cargos vão poder acumular mais de uma função pública. Mas como isso também não é assunto para agora, então, como regra geral, a gente sabe que a gente não pode acumular funções públicas, tá bom? Isso aí também eu acho que é bem legal todo mundo ficar bem esperto. Vão ter exceções, mas em regra, né, não se acumula funções públicas, tá bom? E aí o Diogo comentou da Lei 100 do Estado de Minas Gerais. Eu não sei se vocês lembram dessa lei, foi uma confusão generalizada, ainda é uma confusão generalizada, né? Aqui no Estado de Minas Gerais. Porque acho que foi o Aécio Neves, Diogo, você que comentou, foi o Aécio Neves que fez? Eu não lembro, acho que foi.
o Aécio Neves, ele, por uma lei, ele falou o seguinte, falou, cara, na administração pública tem uma pancada de contratados, uma pancada mesmo. Só que os caras estão contratados há 20 anos, 25 anos, há 30 anos, renovando-se contratos. Então, vamos fazer o seguinte, vamos tornar essa galera toda estatutária, né? Aí teve a edição da Lei 100. Na hora, né, foi questionada a inconstitucionalidade da Lei 100, por quê? Porque eu precisava, para o camarada ser estatutário, ele deveria fazer um concurso público, conforme a Constituição exige, né? E aí o que é interessante, porque ao mesmo tempo que aparentemente a gente percebe, mas é justo, né? O cara vai virar concursado assim do nada? Até parece, eu aqui tive que fazer concurso público. Só que a gente tem situações de pessoas até anteriores, né, à Constituição, que estão aí nesse limbo, porque eles não são servidores públicos. Eles estão, às vezes, há 30, 35 anos servindo o Estado, mas eles não são reconhecidos como servidores públicos. Daí foi reconhecida a Previdência sem repassar para a União. Foi uma tentativa de dar o cano. Peraí, daí foi com isso. Como assim, Diogo? Você quer me explicar melhor por aqui? Não sei se você está com áudio ou se tem que ser só pelo chat. É porque, assim, isso aí ainda envolve uma coisa mais complexa ainda, né? Só para, antes do Diogo explicar, é porque, assim, se eu, Estado, recolho a Previdência, vai aqui para a minha caixa, eu faço desconto lá na folha do funcionário, né? Esse dinheiro não vai para a União. Eu acho que é isso que o Diogo está tentando falar, talvez. Me corrija se eu estiver errado, tá, Diogo? Então, vamos supor, o Estado de Minas Gerais, o que eu faço? Eu recolho, eu faço desconto lá da contribuição previdenciária e vou recolhendo. A galera toda. Se essa pessoa, então, não vai ser reconhecida como estatutário, no caso da Lei 100, eu deveria repassar esse recolhimento que eu fiz aqui para o Estado, todo para a União Federal, para o cara poder se aposentar pela União Federal. E o Estado não faz isso, ele se apropria de forma equivocada desses valores que foram contribuídos aqui a vida inteira por um contratado, né? Boa Fala, noite. Diogo. Boa noite. É exatamente isso. O que aconteceu foi uma tentativa de cano, né? Dar o cano na União. A União não aceitou, tanto que o Joaquim Barbosa, quando foi para o STF, na última instância, falou, é engraçado, o pessoal de Minas não segue a lei. Eles não são servidores públicos concursados. Então, logo, eles não podem receber os mesmos benefícios, né? E sendo que a União está sendo lesada, ela foi lesada. Né? E daí teve um problema na vida, e há um problema até hoje na vida das pessoas, e algumas pessoas já nem existem mais, já faleceram, né? E a gente vai ver que isso ainda vai dar muito pano para manga, Não, né? vai. Eu tô até lembrando de um caso aqui do escritório, que não tem, assim, não tem nada a ver com a Lei 100 propriamente dita, não, mas foi assim, existem alguns cargos, nesse caso específico, tá? Que ela trabalhava para a aeronáutica, a pessoa trabalhava para a aeronáutica, servindo lá nos Estados Unidos, mas ela é funcionária brasileira. Só que ela entrou, tipo, em 1979, muito antes da Constituição Federal. Aí, o contrato dela é anual. E aí foram renovando, gente, o contrato por 40 anos. Inclusive, eu acho que ela ainda trabalha, porque renova-se, todo ano renova-se o contrato. E aí ela falou, beleza, e eu quero aposentar. Não, mas você é contratado, você não tem direito a aposentar como servidor público da aeronáutica, não, porque todo ano a gente te contrata. Só que olha que sério isso também, né? Ao mesmo tempo.
você ficar prolongando tô falando assim, por 40 anos, né, gente? A pessoa prestar serviço aqui para a União e continuar sem ter direito a um regime próprio também, né? Porque por não ter sido absorvida pela Constituição Federal, ela continuou sendo nesse regime de contrato por tempo determinado, que se renova ano após ano. Então, assim, a questão aqui é porque essas situações elas podem vir a gerar um problema por muitos anos, né? De pensão, pessoas que estão brigando e lutando pelas suas aposentadorias aí desde aquela época, né? Mas no caso dela, Uhum. nesse caso aí, não, porque ela não teve, será que ela teve algum tempo de carteira assinada na privada? Porque daria para fazer a verbação, não? Pois é, mas aí, deixa eu lembrar eu tenho que lembrar qual que é a peculiaridade do caso. Porque no meu caso, por exemplo, eu trabalho nos dois, na pública e na privada, né? Uhum. Então, quer dizer, muito tempo de carteira assinada. Então, como também, automaticamente é simultâneo. Tem época que eu estou em 2 lugares, 3, 4. Então, quer dizer, Você é eu vou até professor, não é, pensar Diogo? nisso. Isso, sou professor. Professor E aí, pode outras, ocupar cargos, né? Ainda tem uma diferença. tem uma Não é diferença. todo Eu mundo, né? não, é tanto que eu tenho os dois regimes previdenciários, Uhum. o nosso e tal. Então, eu estou pensando mais à frente se eu vou averbar ou não. Vamos ver, né? Gente, isso é super complicado. E tem um negócio também, nossa, tô viajando na maionese aqui para contar essas coisas para vocês, porque é muito avançado. Mas, enfim, um assunto super polêmico também sobre esse negócio de averbação de tempo, que é o desmembramento, né, da CTC, da Certidão de Tempo de Contribuição, que é mais ou menos isso que acontece com você, só que no período anterior a 88. Por quê? Antes da Constituição de 88, todo mundo recolhia para o mesmo ente administrativo. Não tinha INSS para quem era regime geral e fundos para quem era do regime próprio. Era tudo um fundo só. E aí, o que acontecia? Tinha pessoas, por exemplo, médicos, que tinha um vínculo com a União Federal, um vínculo com o Estado e ainda recolhia pelo seu consultório particular, de forma concomitante, né? Só que aí, chega lá para aposentar, o que a pessoa fez? Pega esse tempo lá no INSS e averba, igual você faria aí, lá no serviço público. Beleza. Só que, na verdade, ela já contribuiu 2 vezes e foi desconsiderado, às vezes, 10, 15 anos de valores de contribuição. Muito louco, né? Enfim, até uma tese que a gente chama de desmembramento de CTC. A gente tem muitos casos sobre isso, está rolando assim, há longos anos na Justiça Federal, porque ainda não tem um resultado. A gente tem resultados positivos até a segunda instância. Mas aí agora que foi para o STJ, STF, então agora, depois que eu vou saber o que vai dar essa tese, se ela foi boa ou não. Mas vamos lá. Mas por que a gente estava falando isso? Por causa da Lei 100, que foi uma tentativa do governo não ter que fazer esse repasse, né, dos valores para a União, e aí também furada, porque você não poderia ser considerado um servidor público estatutário sem fazer os requisitos exigidos na lei, aqui no artigo 37, inciso 2, como, por exemplo, fazer concurso público. Agora, que dozinha daquele professor lá do ensino básico, né, que tem 25 anos, que está prestando serviço e ele não é estatutário. Entendem o que eu quero dizer? Ele presta um serviço aí por contrato no estado de Minas Gerais, mas ele não é estatutário, né? Então, Só que assim... Oi, quem está falando? a Lei 100, Uhum. atingiu uma grande classe, como você havia falado, não atinge os políticos, não atinge quem que as pessoas muitas vezes fazem propaganda para um projeto ser aprovado. Eles falam de servidores pensando em políticos, então não atinge. É difícil a população colocar na cabeça que a maioria do Estado são assalariados, pessoas que vivem de pouco.
E aí a propaganda que é vendida aqui fora cola mais, e é tudo chamado de preguiçoso, vamos privatizar, vamos fazer aquilo. Pessoal totalmente sem noção. Então, Não, dentro e a desse... própria reforma da Previdência, a gente não teve oportunidade de ter aula naquela época, mas os meus alunos, a gente discutiu muito, né? A reforma da Previdência, em 2019, né? O que aconteceu? Todo mundo sabia que tinha que fazer a reforma da Previdência. Então, a pancada de, não, mas tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Eu falava, gente, mas na real, o que está mudando vai ferrar só com a vida do mais pobre mesmo. O cara que fazer aquelas conversões, é porque, enfim, é um assunto que vocês vão estudar sobre isso, né? Em vez de ser considerado 80% das contribuições, passar a considerar 100% das contribuições, isso vai afetar, não é o cara que ganha teto da Previdência Social, isso vai afetar o cara que ganha o mínimo da Previdência Social, né? O camarada tem que trabalhar 40 anos para conseguir uma aposentadoria, não é o bambambam, né? Então, assim, para viver de aposentadoria, que eu quero dizer, né? Porque, assim... o que mais pega nessas ideias é que a ideia de isonomia não existe, gente, é uma falsidade. Os militares, por que eles ficaram de fora, né? E todos os outros casos, gente, os parlamentares, os militares e parlamentares ficaram de fora, né? E aí ficou rolando aquela outra PEC paralela, vocês lembram? Que estava em andamento aí a vende-se a PEC. ideia de isonomia, mas não tem. Como é que é, Diogo? Acho que cortou. Vende-se a ideia de isonomia, mas não há. É isso que eu fico mais indignado. Se fizesse de fato, mas não há. Mas ninguém quer Pega mexer só no seu, né, gente? Todo mundo quer mexer no do outro. E na mas população mais fraca, né? Menos influente. exatamente. Deixa, né? Porque os militares não aconteceram nada com eles, nada. A gente fica só pensando, né, assim... Não, e começar a reforma da Previdência, começar pelos parlamentares, começar pelos, né, cargos maiores. Por que teve que começar com o regime geral de Previdência Social, né? Assim, que eu tenho um teto previdenciário, que pouquíssimas pessoas chegam no teto previdenciário. E agora menos ainda, né, gente? Menos ainda. Mas beleza, vamos lá, só para a gente matar. Então, o regime de pessoal, o que eu quero fincar aqui com vocês? Preciso fazer concurso público para ser servidor público da administração pública direta? Óbvio. Então, para as autarquias também, tá? A ideia é a mesma, bem como a vedação de acumulação de cargos, que está lá no inciso 17. Também não posso ter acúmulo de cargos, né, empregos ou funções públicas, a não ser aquelas específicas na Constituição Federal, tá bom? Gente, essa parte aqui também é bem específica, mas vamos lá. Nomeação e exoneração de dirigentes. A forma de investidura dos dirigentes será aquela prevista pela própria lei instituidora, ok? Então, quem vai ter competência para nomear esses dirigentes é quem? O nosso querido presidente da República, tá bom? Quando nós estamos falando de autarquias federais. Simetricamente, se for autarquias estaduais, quem vai nomear vai ser o governador, e simetricamente, se estivermos falando de autarquias municipais, quem nomeia é o prefeito. Algumas vezes, pessoal, na própria lei que institui aquela autarquia, vai falar que a nomeação ela pode ser exigida por nomeação do presidente da República, mas que exige a prévia aprovação pelo Senado Federal. Por exemplo, quem sabe me dar um exemplo, até que a gente tem ouvido muito falar nos últimos tempos. O presidente escolhe o nome, indica o nome, mas é o Congresso que precisa, o Senado que precisa aprovar.
Quem sabe algum cargo? Os ministros do STF? Pode ser o embaixador, os ministros e embaixador também. Mas o que a gente está mais ouvindo falar, gente, o PGR, né? Procurador-Geral da Justiça. Procurador-Geral da República, né? O PGR, ele é escolhido pelo presidente e passa aí pela aprovação do Senado, que pode ou não, né? Da mesma forma, gente, no caso dos ministros do STF também, mas não estão falando de autarquia, tá? Cuidado, o STF não é autarquia, tem nada a ver. Mas aí a gente está falando aqui especificamente do STF também, vai ser indicado o nome quando for necessário. Inclusive, está uma confusão agora, né? Ainda tá, não tá? Do nome que foi indicado, que não foi submetido à apreciação do Congresso? A PGR? Não, do ministro do STF? Não. Oi? Quer ver? Aí não aparece. Ó, ministro indicado pelo Bolsonaro agora. Aqui, ó, o André Mendonça. André Mendonça. Né? Não, peraí. Calma aí. Deixa eu só me localizar aqui primeiro, antes de falar bobagem com vocês. Não, aqui, ó. É o André Mendonça, que é até que a bancada evangélica estava fazendo força para ser ele. Ô, gente, vocês começam a se... Como é que fala? Júlio. Gente, Diogo, você tá tocando violão, Diogo. Ele tá fazendo a musiquinha do STF. É o André Mendonça. É André Mendonça mesmo. Uhum. Tem que falar para esses meninos, para esses alunos, que eles têm que começar a se atualizar, né? Esses assuntos aqui que a gente fica falando não é coisa alheia à nossa vida, não, viu? Vocês têm que entender de política. Vocês têm que entender. Assim, não estou falando que vocês têm que entender de forma aprofundada, mas vocês têm que saber o que está acontecendo no Brasil. Vocês são juristas que vão dar seus pareceres sobre essas confusões aí. O André Mendonça, ele foi indicado, acho que em junho ou julho, e se não me engano, até hoje, o Congresso não aprovou, não foi para o Congresso ser aprovado, não colocou em pauta, né, para ser aprovado, não foi isso? Isso. Vocês têm que saber do que eu estou falando, gente. Mesmo que às vezes só por ouvir falar, a gente tem que estar atualizado nessas coisas aí. Que aí eu acho que o Bolsonaro até falou que então que ia mudar de nome, que ia mudar. Aí os evangélicos reagiram. Aí eles reagiram. Mas porque aí vai entrar no meio totalmente político. Não houve, devido às manifestações dele, ele ter confrontado toda a ordem brasileira, ficou mal para ele a indicação. A gente sabe que não, mas a indicação foi antes, né? A indicação e logo antes de 7 de setembro. Foi antes. Ele tem um tempo, mas ele já vem ameaçando já tem um tempo, né? Então, foi ser basicamente, tecnicamente não foi nem argumento. Gente, só comentando aquilo que a gente falou ontem na sala também, né? Que falei, gente, tô louca para comentar com vocês sobre a devolução da MP, né? Que aconteceu essa semana aí, pós 7 de setembro. O MP, vocês lembram? Vão lá comigo, me ajuda a lembrar. Então, no dia 6, se não me engano, de setembro, o Bolsonaro, ele editou uma MP, né? Sobre mudando o marco civil da internet. E o que constava nessa MP, basicamente? Que contas e conteúdo não poderiam ser removidos a livre-arbítrio, assim, das empresas, porque isso poderia estar ofendendo aí as liberdades, blá, blá, blá. Só que esse assunto do Marco Civil da Internet, a gente já teve
votação em plenário do Congresso Nacional, tanto que teve o Marco Civil da Internet, falando que para cuidar da propagação de fake news, para impedir que essa prática fosse comum do jeito que estava sendo, então sim, que as redes, né, as empresas poderiam, toda vez que verificada alguma fake news, verificada alguma publicação inverídica ou que pudesse colocar em risco, né, a democracia, poderia ser suprimida, né? Aí foi muito louco, né? Gente, essa semana do dia 7 de setembro eu fiquei assim, minha cabeça ficou doidinha. E o meu marido, ele é extremamente assim, ele estuda muito política, muito mais que eu até, e ele fica assim, o maior prazer dele é ficar vendo coisas sobre política. Então a gente ficou aqui em casa doidinho, confabulando, né? Tentando criar confabulações aqui. Mas tudo bem. Aí, o que aconteceu? O Bolsonaro, ele editou uma medida provisória que é submetida à apreciação do Congresso, como vocês sabem, né? Para essa medida ser validada, ela vai ser submetida à aprovação ou vai ser rejeitada pelo Congresso ou vai ser aprovada. Beleza. O que aconteceu? O presidente do Senado, né? O presidente do Senado fez. Ele devolveu a medida provisória do Bolsonaro sem apreciação do Congresso Nacional. Isso é juridicamente questionável? O que vocês acham? Pra caramba. Por quê? Eu só tenho duas opções. O processo da edição de medida provisória é assim. Executivo editou medida provisória, vai para apreciação do Congresso, que vai aprovar ou rejeitar. No caso, o Rodrigo Pacheco, ele nem aprovou, ele nem mandou para aprovação, nem mandou para rejeição. Ele simplesmente devolveu para o presidente e falou assim, olha, esse assunto aqui, ele é inconstitucional, né? Porque ele vai contra aqui as liberdades, contra o Estado Democrático, e eu não vou colocar para votação. Beleza. Na mesma hora, a Rosa Weber, lá no STF, lá no terceiro poder, então, dessa confusão toda, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Se vocês não entenderem nada, vocês me perguntam. Aí a Rosa Weber, nessa mesma hora, ela foi e cassou a eficácia da MP. Então, basicamente, o que tirou a eficácia da MP não foi o fato do Rodrigo Pacheco ter devolvido para o Executivo a MP sem apreciação. Foi o STF ter cassado a validade da MP. Isso que suspendeu a eficácia. Pá. Agora, é inconstitucional o presidente do Congresso não colocar para apreciação? É. Porque a Constituição vai falar o quê? Que precisa ser posta para apreciação, mesmo que para ser rejeitada. No entanto, também é inconstitucional eu tentar, por MP, fazer medidas inconstitucionais. Então, assim, olha que dicotomia muito louca o que aconteceu. Então, por exemplo, aí eu fui na internet. Pode falar, Diogo. Mas tem dois fatores. Tem um outro fator além da devolução, né? Uhum. Que devido a ela atendeu um despacho, né, de uma ação uma ação direta de inconstitucionalidade apresentada pelo Partido Socialista também. Exato. Né? Então ela é juntamente, tá? É só não, mesmo mas só é isso que eu tô pontuar. falando. O que tirou a eficácia da MP foi a ação judicial, foi a Rosa Weber ter cassado a validade da MP. Por quê? Se fosse só pelo ato do Rodrigo Pacheco, a gente poderia interpretar da seguinte forma, Diogo. Ah, é? Foi devolvido? Beleza, tá valendo. Porque é uma MP,
ela é editada pelo executivo mesmo, até que seja Exatamente, ela valeria. Ela valeria. Então, não foi por causa dessa devolução do Rodrigo Pacheco que ela não vale. Foi por causa do STF que ela não vale, tá? Beleza, essa é uma primeira observação que eu queria falar. Mas lembrar mais uma vez, professora, lembrar mais uma vez, que a palavra, a gente não pode esquecer que ele foi mais uma vez provocado. As pessoas esquecem muito disso. Claro, o STF foi provocado. Porque as pessoas não veem isso. O STF mais uma vez coordenando o Brasil. Nossa, não aguento ouvir isso. Está muito claro aqui que foi uma ação do Partido Socialista Brasileiro. Não foi assim, porque todo mundo fala assim, porque o STF não tem de trabalhar. Gente, ele não faz as coisas se ele não for provocado, né? O STF não vai simplesmente falar assim, não, eu não gostei dessa MP mas aqui, é um partido de base né? que ele foi eleito com o apoio desse partido também. E aí, eu fui na internet porque eu sabia que tinha sido... Essa foi a 5ª vez, desde a Constituição de 88, que foi devolvida alguma MP pro Executivo sem apreciação do Senado. A segunda, do governo Bolsonaro. Olha só, então, só para vocês entenderem essas devoluções, eu achei muito legal o assunto. Até estou com a página da internet aqui, deixa eu só abrir aqui. Tá? Precedentes, espera aí. Aqui, ó. A primeira vez que alguma MP, né, medida provisória, foi devolvida pelo Congresso foi em 1989, quando Sarney recebeu o texto que dispensava servidores federais da administração pública federal. Aí o presidente do Senado argumentou que a demissão de servidores não estáveis era uma competência do Executivo e não do Legislativo, então não tinha que vir, não é um assunto de MP, tá? Foi a primeira vez que MP foi devolvida. Depois, em 2008, o presidente Lula teve a MP 446 devolvido, que dava a isenção, eu gosto de falar de todos os lados, tá? Não estou defendendo ninguém aqui não, ó. Que dava isenção fiscal a entidades beneficentes de assistência social. O presidente da época, que era o Garibaldi, ele justificou que não havia atendido os requisitos de medida provisória, que eram a urgência da MP, porque tem que ser um assunto urgente e relevante. Então, devolveu. A terceira devolução foi em 2015, quando a Dilma Rousseff, por meio de MP, mudou as alíquotas de desoneração da folha de pagamento. E aí o Renan Calheiros, que era o presidente do Senado na época, ele alegou que o texto era inconstitucional e não atendia o requisito de urgência. E agora, né, no governo Bolsonaro, uma foi o que eu falei ontem, que por ideia lá do ministro da Educação na época, do Weintraub, falou que era o Poder Executivo que nomearia cargos de chefia nas universidades federais, totalmente sem noção, né? Ele foi muito contra, né, o ensino público, assim. E depois saiu em cena, né, gente? O Weintraub, né? Deu aquelas manotas lá e depois saiu em cena. Ninguém fala nada, né? Ai, nossa, eu tinha um problema, assim, sério com ele, assim, das manifestações dele, assim. Eu falava, gente, não é possível o ministro da Educação estar desse nível, né? Mas, enfim. E agora essa. Então, é muito interessante que é uma coisa, assim, muito aleatória, né? O presidente utilizar, é a única forma que ele poderia, né? Para poder... E por que ele faz isso um dia antes das manifestações do 7 de setembro, né? Assim, qual que era a intenção dele com isso, né? Então, isso acaba que a gente questiona mesmo, né? Faz ficar muito questionável. Mas, enfim, só que eu achei muito louco esse assunto, assim, de devolução de MPs. Às vezes eu falo, professora, eu não achei, não, achei péssimo. Mas é uma coisa que eu acho que vale a pena a gente entender. Todo o processo legislativo é muito importante a gente entender, né?
que acontece. E eu acho assim, que agora, mais do que nunca, a população está tomando frente desses processos legislativos, entender o que é crime de responsabilidade, o que é uma CPI, né? E tudo mais. E aí eu estava até comentando com o meu marido, eu abri a Constituição falando sobre crimes de responsabilidades, né? Atentar contra a democracia, negar-se a... Tentando lembrar como é que está na Constituição, mas assim, negar-se a cumprir ordens judiciais. Isso é um crime de responsabilidade. De cara, o que o presidente faz no dia 7 de setembro? Né? De cara, assim. Ele fala, não, vou cumprir decisões judiciais e tal. Ele é muito louco, né? Porque, assim, foi muito declarado isso. Enfim. Que foi o que o ministro Fux manifestou, né? Que ele que fala, né, sobre isso. Ele fala, olha, foi um evidente crime de responsabilidade, agora vamos ver o que o Congresso Nacional vai fazer. E o Congresso Nacional, na verdade, não vai fazer nada, porque as pessoas não estão interessadas no impeachment, então... E também não é muito bom para a democracia brasileira, não, viu, gente? Independente de quem está no poder, vocês imaginam 2 impeachments um atrás do outro? Isso é muito ruim para a democracia, vocês não acham? Assim, fere muito a nossa democracia. A gente não legitimar o presidente eleito, sabe? Bom, enfim. Uma vez eleito pela urna, ele tem que cumprir o mandato dele. Eu também sou totalmente contra impeachment, assim, sabe? E a gente sabe que tem um fundo muito de golpe nesses impeachments. Não, total. Então, não, assim, aí total. não. Se ele foi eleito, ele tem que ir até o final. Mesmo não sendo, né, assim, mesmo não sendo o meu governo, eu tenho que ser contra um impeachment. Exatamente, as atitudes, mas não. Eu sou totalmente contra uma ideia política, mas aí todo mundo acha, então você também é a favor de impeachment. Eu falei, cara, não sou não. Eu quero que continue, porém eu tenho o mesmo direito de reclamar. Não pode reclamar, não? E cada vez mais a gente vê assim, a questão da Dilma, assim, cada vez mais a gente vê como que foi uma articulação, assim, quando fala de golpe, né, gente, eu não estou falando assim, não quero nem entrar nesse mérito aqui, se teve crime ou não, mas foi uma articulação totalmente política, né? Da mesma forma que seria agora, se tivesse o impeachment do Bolsonaro agora, é uma articulação política, não é uma questão de crime, se aconteceu ou se não aconteceu, é se é interessante ou não. Agora, um país que tem pouco mais de 30 anos de democracia, sinceramente, né, 2 impeachments, 3, nós estamos ferrados, né? Coloca isso numa fragilidade muito grande, um sistema democrático muito grande. Por isso que a gente tem que pensar muito, muito antes de delegar e falar sobre impeachments, né? Enfim. Gente, já deu, né, de conversa. Eu finalizei, porque eu queria só falar que a nomeação e a exoneração aqui também vai ser dos cargos de dirigente, né, do Banco Central, do PGR, vão ser sempre aqui de indicação do presidente da República, tá bom? Continuamos, então, na próxima aula. Deixa eu só ver o que está faltando aqui, ó. Tá faltando ainda algumas coisinhas. A gente não ia conseguir terminar hoje, mas a gente termina acho, na próxima aula, tá bom? Quinta-feira, terminamos. Sexta-feira, avaliação. Vou mandar no grupo amanhã um esqueminha só do que vai cair, assim, em termos de conteúdo, que basicamente, né, são as autarquias da administração pública direta, órgãos e gestores, e os princípios da administração pública, mas eu vou sistematizar isso e mando para vocês amanhã, para vocês irem estudando. Vou mandar também esse slide, esse material, mesmo a gente não tendo entrado nele, não tendo terminado, eu já mando para vocês também irem estudando aí, tá? Tomando frente aí. Combinado? Combinado. Tá? E aí, durante a semana, eu vou passando as informações sobre prova, essas coisas aí. A gente vai conversando. Beijo, pessoal. Bom fim de semana. Descansem bastante. Boa noite, gente. Bom final de semana. Beijo. Para todos. Até mais. Semana que vem. Beijos. Tchau, tchau.